Paz de Deus, meus irmãos, família Viva Deus, que prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje trataremos de um assunto polêmico, um assunto difícil. E desde já eu queria te perguntar, o que você entende sobre julgar? Será que é certo? Será que é errado? Será que nós podemos julgar? O que podemos julgar? E principalmente, o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto? Se você quiser ter resposta para esta e outras perguntas, continue comigo e eu sei que certamente o Senhor vai falar ao seu coração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Bem, meus irmãos, hoje nós falaremos então sobre Viva Deus julgando corretamente. E nós sabemos que os seres humanos, eles julgam. O nosso cérebro, ele é trabalhado, ele é talhado para fazer julgamentos. E isso, irmãos, já é comprovado cientificamente. Basta apenas uma fração de segundos, nós conhecemos alguém e batemos o olho naquela pessoa e nós já formamos na nossa mente aquele juízo de valor sobre ela. E o impressionante é que mesmo após tendo informações, contrárias daquilo que você teve de impressão, a princípio, o nosso cérebro ele tem dificuldade de assimilar essas informações e modificar, essas informações posteriores para desconstruir aquilo que nós já julgamos precipitadamente, E o nosso cérebro acaba considerando isso como uma regra. E é interessante porque isso é comprovado. E aí, irmãos, está explicado o porquê nós julgamos, quer seja pela cor da pele, quer seja pela religião, quer seja pelo comportamento do outro, pelas suas escolhas, se a pessoa se veste bem ou não, pelos relacionamentos, pelo cabelo, enfim. E mesmo sendo ensinados pelos nossos pais, pelos nossos responsáveis, o quão prejudicial é esse julgamento precipitado, é algo que faz parte, é inerente ao nosso ser. E, irmãos, isso por quê? Porque nós sabemos que isso não vem de nós, isso faz parte da natureza adâmica. Nós somos assim, nós somos predispostos a julgar. E aí hoje nós estamos falando para servos de Deus. E aí acontece que temos esse julgamento prévio, mas aí nós aceitamos ao Senhor Jesus. Nós conhecemos a Cristo. E aí como é que fica? Será que nós continuamos julgando? Será que nós podemos julgar? E é isso que nós vamos falar hoje. Porque, irmãos, a palavra de Deus nos apresenta muitas passagens onde o Senhor nos adverte veementemente, onde Ele nos proíbe a julgarmos. E nós podemos ver isso em Tiago 4, 11, 12. A palavra de Deus diz que é apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo?
Nós vemos também em Romanos 4:13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Não julguem e vocês não serão julgados, que diz Lucas 6:37. Então, irmãos, é verdade. Nós não podemos julgar as pessoas. Realmente, se nós analisarmos a palavra de Deus, o Senhor nos proíbe. E simplesmente por quê, irmãos? Porque só Ele, só o Senhor que conhece o nosso ser, Ele que nos formou, somente Ele pode julgar pessoas. Somente o Senhor pode julgar os seres humanos. Só Ele é capaz de fazer esse juízo de valor. E nós podemos ver em passagens conhecidas na palavra de Deus, principalmente a passagem de Samuel, né? 1 Samuel 16:7, onde Samuel, que era um profeta muito prestigiado no seu tempo, muito respeitado, e Samuel foi buscar o rei de Israel, e quando ele viu Eliabe passando por ele, ele disse: certamente eu estou diante do rei de Israel. E o Senhor falou para ele: não se engane, não se engane pela sua aparência, porque ele é alto, porque ele é belo. Porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração do homem. E Jesus diz em João 8,15, vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Irmãos, você não sabe nada sobre os sonhos daquela pessoa, você não conhece o seu coração, você não conhece o passado dela, você não sabe nada sobre ela. Então por isso que Jesus diz: eu sou o justo juiz. Não queira julgar ninguém, você não tem essa autorização para julgar pessoas, porque o seu julgamento é parcial, porque o seu julgamento ele pode ser hipócrita, ele pode ser precipitado. Então o julgamento, o Senhor, que Salmo diz, né? Porque ele vem julgar a terra, ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Só o Senhor é capaz de julgar o homem segundo o seu coração. Irmãos, a maior prova que nós temos é o nosso Mestre, o nosso Cristo. Jesus foi desprezado, Jesus foi, massacrado, ele foi julgado pela sua aparência. Isaías vai dizer que nós olhávamos para ele e não víamos beleza, não víamos formosura, ele foi desprezado. E Israel estava diante do Messias, diante do Cristo, mas não reconheceu. E por quê? Porque eles acharam que o Salvador, o libertador da opressão romana viria com as suas vestes talares, talvez num cavalo branco. Nunca seria crucificado, nunca seria considerado um amaldiçoado. E esse é o nosso julgamento. Por isso nós não somos autorizados a julgar pessoas, o coração do homem. Isso cabe ao Senhor, somente a Ele. Amém? Mas, irmãos, a mesma Bíblia que nos apresenta esses textos, estes que eu li e muitos outros, né? Nós não temos tempo o suficiente, mas nós conhecemos, você conhece muitos textos, né, que nos apresentam o Senhor como justo juiz, como o único Senhor, o único capaz de julgar. A mesma Bíblia nos apresenta muitos outros textos que falam que nós podemos julgar. Na verdade, não só nos incentiva, mas também nos ordena, porque muitas dessas passagens são imperativos. E aí você se pergunta, eu me pergunto, como pode? A mesma Bíblia que diz que somente o Senhor pode julgar, ela também diz que nós podemos julgar. Irmãos, a palavra de Deus ela jamais vai se contradizer, ela jamais vai entrar em conflito com ela mesma. Então nós entendemos, quando nós analisamos essas passagens, que a você e a mim, nos foi dado o poder a julgarmos as ações, as atitudes, o pecado, as profecias, as mentiras, o reino das trevas. Você e eu somos autorizados a isso, a julgarmos as ações e nunca a pessoa, nunca o homem, o ser, mas você e eu podemos julgar. E eu quero te mostrar isso em muitas passagens, porque são importantes e eu sei que vai esclarecer. Então vamos a elas. Em 1 Coríntios 14:29, a palavra de Deus diz que nós devemos julgar os profetas. E diz assim, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Em 1 Coríntios 2:15,
O apóstolo Paulo diz uma passagem muito conhecida que nós devemos julgar todas as coisas. Ele diz: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Em 1 Tessalonicenses 5:21 diz: julgai todas as coisas e retendes o que é bom. Em 1 Coríntios 5:3, naquele caso conhecido, explícito de incesto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz: ainda que ausente, mas presente em espírito, eu já sentenciei para que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Este é o pecado na igreja. Ele diz em 1 Coríntios 6:5, quanto ao litígio entre os irmãos, não há nenhum sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? E em 1 Coríntios 10:15, o próprio apóstolo Paulo pede para que seja julgado quanto às suas palavras em relação à idolatria. Ele diz: julgai vós mesmos o que eu digo. Sabe, irmãos, e apesar de todas essas passagens que nós acabamos de ler, que nos autorizam, que nos ordenam a julgar, muitos de nós ficamos temerosos, achamos que não somos dignos, que somos pequenos, que o julgamento cabe apenas aos líderes, que você não tem que julgar, que você não pode mostrar o erro, que você não pode apontar o pecado, né? O litígio entre os irmãos, nada disso que nós apontamos na palavra de Deus. E foi isso que me fez, sabe, mexeu com o meu coração para trazer esse tema no Viva Deus. Eu acredito que nós temos esse pré-julgamento de não julgarmos, né? Justamente pela passagem de Mateus 7. Vamos ler juntos? Mateus 7, do 1 ao 5, uma passagem clássica, onde Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do seu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Irmãos, muitos de nós interpretamos essa passagem de forma errada. A palavra de Deus diz no título que esse julgamento é um julgamento, juízo temerário e proibido. Muitas passagens dizem o julgamento hipócrita. Esse julgamento, nesse contexto, o Senhor Jesus recrimina, o Senhor Jesus condena. E por quê, irmãos? Porque o que é um julgamento temerário? Eu vou dizer para você o que significa essa palavra temerária. É um julgamento precipitado, maldoso, apressado, arrogante, baseado em impressões, em ouvir dizer. É simplesmente você tirar conclusões, sabe, precipitadas de algo que você tá vendo. Isso é um julgamento que o Senhor Jesus condena. O que é hipócrita? Significa o quê? Ser falso, fingido, dissimulado, mentiroso e enganador. E quando Jesus se dirige a esses escribas e fariseus, ele os condena simplesmente por quê? Eles estavam julgando o pecado do povo. Por outro lado, eles estavam cometendo pecados até mesmo piores do que o povo. Esse julgamento Jesus nos condena. Você não pode julgar alguém cometendo pecados ainda piores ou mesmo pecado. E o Senhor, então, ele diz que esse pecado, esse juízo, ele não pode ser feito, esse juízo temerário. Irmãos, só que o que tem acontecido, que eu tenho visto, e eu acredito que você também, infelizmente, muitas pessoas têm usado esse texto mal interpretado, simplesmente para se acobertarem dos seus erros, dos seus pecados, tentando nos fazer calar a boca, tentando nos fazer ficar mudos. E muitas vezes você vê o erro dentro da sua igreja, você vê o erro no seu líder, você vê o erro no seu irmão. E você pensa, não vou julgar, porque se eu julgar, eu vou ser julgado com a mesma medida que eu vou usar. Não, irmãos, nós já estamos vendo aqui que isso é um julgamento temerário, um julgamento hipócrita. Nós vamos ver abaixo que se nós tivermos os requisitos que a palavra de Deus, né, nos impõe, se nós fizermos isso da maneira que a palavra de Deus nos ensina, você pode julgar, você pode apontar o erro, você pode repreender. E eu fiquei impressionada, eu vi um vídeo
de um pastor renomado, um pastor muito conhecido de todos nós, não vou falar o nome, claro, por ética, onde ele dizia: você não pode falar do seu pastor, você não pode falar do seu líder. Ele é um ungido de Deus, mesmo que ele esteja em pecado, mesmo que ele esteja roubando, mesmo que ele esteja adulterando, não fale do seu pastor, não aponte o erro. Que é isso, igreja? Que é isso, meus irmãos? Como nós não vamos falar, como nós vamos ficar quieto? Como nós vamos ver um falso profeta abrindo a sua boca e falando um monte de asneira que não condiz com a palavra de Deus e você não vai ter autoridade de repreender? Como você está vendo o seu irmão se afundando no pecado e você não vai chegar perto dele e vai falar: meu irmão, o que é isso que você está fazendo? E você não vai, usar daquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós vamos falar, para tentar resgatar aquele irmão. E eu fiquei impressionada com isso. E eu quero te dizer que se você ficar calado, você está sendo omisso. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o incesto na igreja de Corinto, ele vai dizer: vocês não sabem que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? E ele diz: lançai fora o velho fermento. Tenta corrigir, se o irmão não quis ser, não aceitou a repreensão em amor, você tem que tirar. Nós não podemos conviver com isso, meus irmãos. E eu quero te dizer mais. Nós deveríamos considerar não afronta, não ficarmos chateados, não ficarmos envergonhados quando alguém, em amor, nos repreender, nos mostrando o erro dentro da palavra de Deus. E eu fiquei pensando em Davi, quando ele diz no Salmo 145:1, fira-me o justo, e isso será mercê, repreenda-me, será como óleo fresco sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. É um privilégio, irmão, sermos repreendidos. É um privilégio, sabe por quê? Porque você é filho, você não é bastardo. Hebreus vai dizer que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Nós temos que aceitar a repreensão do Senhor, a disciplina. E Deus é o Senhor da multiforme graça de Deus. Ele pode te disciplinar sozinho, usando a sua palavra, na sua intimidade, através de um sonho. E Ele pode usar o irmão para chegar perto de você e te mostrar que você está errado, que o que você está fazendo não é certo. Sabe por quê? Porque Ele quer salvar a sua alma, porque Ele quer te resgatar, porque Ele te ama, Não considere isso uma coisa ruim. Não fique triste, não fique chateado e envergonhado, não. Se sinta privilegiado como Davi. Que seja a repreensão do Senhor como um óleo fresco sobre a sua cabeça, a repreensão do justo. Aleluia. Irmãos, dando continuidade, o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos julgar, repreender qualquer pessoa. Ele fala em 1 Coríntios 5:12, dentro desse contexto ainda, do incesto que estava acontecendo em Corinto, ele diz: pois com que direito eu haveria de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Irmãos, como nós vamos julgar aqueles que estão lá fora? Eles não conhecem o Evangelho, eles não conhecem a Cristo, eles já estão perdidos. A palavra de Deus diz que o próprio Deus vai julgá-los, e isso no momento oportuno. Nós não temos essa autorização, essa jurisdição que pertence somente ao Senhor. A palavra de Deus nos autoriza a julgarmos os de dentro. E, irmãos, aqui eu acho algo interessante, porque se a palavra de Deus diz que nós devemos nos julgar, nós que estamos de dentro, nós temos que entender que nós não podemos levar, o apóstolo Paulo aqui também repreende, nós não podemos levar os nossos litígios, as nossas demandas, para que o ímpio julgue. E aqui ele diz, em 1 Coríntios 6:1, se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Não há entre vocês nenhum sábio? Que coisa tremenda, irmãos! Quem tem que te aconselhar é o que está de dentro, é o santo, é o justo. Quem tem que te repreender é o que está de dentro. Não leve a sua causa ao ímpio. Não peça conselho ao ímpio. Como é que você está passando um problema no seu casamento, às vezes, um problema seríssimo, e você vai se aconselhar com o ímpio? No mínimo ele vai dizer, larga sua mulher, larga seu marido, tem um monte aí fora. Irmãos, isso é o que o mundo vive.
Se alguém, sabe, fez alguma coisa contra você, contra o seu filho, se você pedir um conselho dentro da igreja de um sábio, sabe, de um justo, de um servo de Deus, vai ser um conselho. Agora, se você pedir ao ímpio, é capaz dele falar, vai lá e faça justiça com as suas próprias mãos. Irmãos, vamos aprender com a palavra de Deus. Vamos nos julgar, vamos nos repreender, vamos nos corrigir e vamos tratar as nossas causas entre nós. É o que o apóstolo Paulo, ele nos aconselha. Mas, irmãos, dando continuidade, eu estou falando aqui que nós podemos julgar, quais são os casos que nós podemos julgar, né, que a palavra de Deus nos autoriza. Mas, irmãos, existem condições e requisitos para que nós julguemos. E a palavra de Deus diz em João 7,24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Que coisa maravilhosa. Não julga pela aparência, não. Eu quero que você julgue pela reta justiça. Irmãos, o que é julgar segundo a reta justiça? É julgar simplesmente analisando as escrituras sagradas, através do discernimento do que é certo e o que é errado, segundo as escrituras sagradas, a palavra de Deus. É mostrar o que está certo e errado segundo o que o Senhor fala pela sua palavra. Isso é julgar pela reta justiça. O que a palavra diz sobre aquele assunto? O que a palavra pode te aconselhar acerca do conflito, enfim, do pecado que você está cometendo? Ou, de repente, você quer aconselhar um outro irmão? Como fazer isso? Através da palavra de Deus. Irmãos, falar a verdade bíblica, você não está julgando segundo o seu achismo, segundo o que você pensa, segundo a sua opinião. A palavra de Deus diz, julgue segundo a reta justiça. Não é segundo o que você acha, não é segundo a sua opinião. Eu acho isso, eu acho que o irmão tinha que fazer isso, eu acho que... Não tem achismo aqui, é segundo a palavra de Deus. Por isso, o primeiro requisito é conhecer as escrituras sagradas. Aleluia! Você deve conhecer a palavra de Deus e mostrar biblicamente ao irmão qual é a vontade de Deus, né? Segundo o erro que ele cometeu, segundo o litígio que você está vendo, segundo a profecia que você está ouvindo, né? Segundo a palavra, a pregação que você está escutando. Será que isso está certo? Vai lá, vai conferir. Segundo como os bereanos, né? Que o apóstolo Paulo disse que tudo que ele fazia, os bereanos iam lá e consultavam. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não estou dizendo para, sabe, você negociar. Não é para ser mole, vamos dizer assim, flexível. Não negocie com a palavra de Deus. Mostre o que a palavra de Deus diz. Não negocie. E é essa palavra que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3,16, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, irmãos, quer ter um requisito, quer julgar alguém, quer mostrar o erro de alguém? Conheça a palavra de Deus. Porque você é autorizado a fazer isso? Não segundo o que você acha, não segundo a sua opinião, mas segundo o que a palavra de Deus diz do erro e apontando também o acerto, o que aquele irmão tem que fazer. Amém? Irmãos, um outro requisito que eu acho ainda mais importante, que é o autojulgamento. E aqui, irmãos, Jesus nos mostrou na prática, né, em uma passagem muito conhecida, o que nós devemos fazer antes de julgarmos. Vamos assistir comigo. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! 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 Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter que merece! Joga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Irmãos, aqueles fariseus, eles tinham a prova do pecado. Eles pegaram aquela mulher em flagrante. Eles usaram a lei, eles conheciam a palavra que nós acabamos de dizer. Eles conheciam a palavra. Sabiam que aquilo era pecado, que o seu pecado era digno de apedrejamento. Mas o que aconteceu? Quando eles foram confrontados, com aquilo que eles estavam vivendo, confrontados com o seu pecado, o que eles fizeram? Eles largaram as pedras. E isso por quê? Eles não tinham a autoridade para julgar. Eles não tinham a autoridade para julgar, porque eles estavam cheios de pecados. Irmãos, isso é muito sério, porque não basta você conhecer a palavra, não basta você saber, tá evidente o erro do irmão. Se você está em pecado, se você está cometendo o pecado igual, até pior, quem é você para julgar o seu irmão? E é aqui que nós entendemos quando Jesus diz para aqueles fariseus: por que você está reparando no cisco que está no olho do teu irmão e não repara na trave que tem no teu? Como é que você pode dizer para o seu irmão: deixa eu tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Quer ter autoridade, irmãos, para julgar? Quer ter a autoridade do Senhor na sua vida? Resolva o seu problema. Resolva o seu pecado. Jesus diz: tira primeiro. Olha o que Jesus diz: tira a primeira trave do teu olho e então você verás claramente. Que maravilha! Você verá claramente para quê? Para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está dizendo: quer julgar corretamente? Tira o argueiro, a trave que está no teu olho. E aí você vai ver claramente, para você ter a autoridade de julgar o seu irmão. Irmãos, como nós temos errado nisso? Como é que você, sabe, e eu vamos falar dos filhos de alguém? Vamos falar: teu filho é isso, teu filho... se a nossa casa está largada, se os nossos filhos estão perdidos. Como é que você vai falar do casamento do irmão? Que o irmão, sabe, é desleixado, que o irmão não trata bem a esposa, ou vice-versa. Se você está com o seu casamento abalado diante de todo mundo. Como é que você vai falar que o irmão, sabe, não aparece na igreja e você faz o mesmo? Como é que você vai falar para o seu irmão: poxa, você não sabe nada de Bíblia, se você não quer saber de escola bíblica? Irmãos, sabe, nós temos que tomar cuidado, porque é aquela frase, famosa frase: o sujo falando do mal lavado. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos.
Porque sem autoridade na tua vida e na minha, quem somos nós para apontar o erro, não apontar a vida do irmão, apontar o erro e fazer com que o irmão se erga? Se a sua vida, sabe, é evidenciada no pecado, na soberba, enfim, em tantas coisas que nós não temos moral. Vamos falar a verdade, nós não temos moral para falar de ninguém. Que o Senhor possa nos abençoar neste Viva Deus, né? Está quase já escurecendo, daqui a pouco vai ser noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, irmãos. Mas eu ainda tenho algo para terminar. Porque se você tem a autoridade do Senhor, se você tem o conhecimento bíblico, se o erro do irmão está evidente e ainda falta alguma coisa. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4:2. O apóstolo Paulo diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência, em outras versões, longanimidade e doutrina, ou seja, o ensino da palavra. Irmãos, o que é repreender? Censurar, advertir, sim, faça isso. Corrija, conserte, regenere, repare o erro, mostre o caminho certo, exorte. O que é exortar? Estimule o seu irmão, coloque ele para cima, encoraje ele. E como nós temos errado nisso, irmãos? Porque nós podemos possuir todos os requisitos, mas nós temos sido arrogantes, prepotenciosos. Nós apontamos o dedo, nós falamos com grosseria, como se nós fôssemos melhores do que o nosso irmão. E é aqui que nós temos que atentar, porque nós temos a autorização do Senhor para fazermos esse julgamento, mas nós devemos fazer em amor, sabe, com ternura. Temos que ser firmes, mas o objetivo da repreensão, o objetivo da correção é salvar aquele irmão. Sabe, fazer com que ele se arrependa dos seus erros, que ele volte ao convívio da igreja. Sabe, muitas vezes nós tentamos tirar o cisco do olho do irmão, e eu fiquei até pensando, porque eu uso lente de contato, e quando entra alguma coisa na minha vista, muitas vezes, né, pelo reflexo, você acaba coçando, quando eu vejo minha vista tá vermelha e eu tenho que tirar a lente correndo, aquilo ali é um transtorno. E às vezes eu fico horas com a vista vermelha. Mas como que eu tenho que fazer? Quando entra alguma coisa nos meus olhos, eu tenho que ir lá devagarinho, com a pontinha do dedo, e puxar devagarinho, ou jogar o soro. É com amor, é com carinho. Sabe, Jesus, Ele ama cada um de nós. Nós temos que, como o apóstolo Paulo diz, nós mesmos, né, os de dentro, nos corrigir, nos repreender, mas é em amor. Não é, sabe, culpando, não é julgando para botar o irmão para fora da igreja. Nós temos que ter cuidado para que o estrago não seja ainda maior. Você quer tirar o cisco e aí você não sabe como tirar, o estrago ainda maior. A vista vai ficar toda vermelha, como aconteceu já dezenas, centenas de vezes comigo. Mas uma hora a gente aprende. E é assim que o Senhor está nos ensinando hoje. Que nós possamos, sabe, repreender, que tenhamos autoridade, que tenhamos conhecimento bíblico. Mas o objetivo de tudo isso vai ser sempre a exortação, colocar o irmão para cima, sabe, mostrar qual é o caminho certo, é salvar a vida daquele irmão, é trazer ele ao arrependimento, né? E aí Provérbios 28:13 diz, né, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que a confessem e deixam alcançará a misericórdia. E esse é o objetivo, fazer com que o irmão confesse e deixe. E ele vai alcançar a misericórdia do Senhor. E ele vai ver em você, sabe, um ombro, um amigo, um ajudador, um parceiro e não um acusador. Eu espero que de alguma forma Deus tenha abençoado a sua vida nesse tema difícil. Eu sei que não deu para explorar tudo, mas de alguma forma o Senhor nos ensinou e esse ensino começou pela minha vida. Que o Senhor abençoe você, em nome de Jesus. Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui para vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder nadinha. E viva Deus!